Paz e graça do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Diego Bruno, e você está escutando o programa Palavra Eficaz, número 4, hoje 8 de março de 2016. O programa Palavra Eficaz é um programa que vamos fazer ele diariamente, de segunda a sexta, recolhendo reflexões da Bíblia Sagrada, devocionais, para elevo e edificação espiritual da igreja, do povo do Senhor. Então que você seja muito bem-vindo e acompanhe conosco a nossa meditação de hoje. Queria primeiro também lembrar você que o áudio do nosso programa vai ser publicado no site da nossa igreja. Se você ainda não conhece o nosso site, é www.ibmc.wordpress.com, e também ele vai ser publicado no canal da Rádio Unidos em Cristo no YouTube, através do endereço youtube.com/Unidos em Cristo Rádio, youtube.com/Unidos em Cristo Rádio. Também nós vamos estar divulgando esse programa através dos nossos grupos, o WhatsApp. A nossa igreja também tem um grupo, e lá também o arquivo de áudio vai ser disponibilizado para você poder baixar e ouvir também diretamente no seu celular. Também nós vamos divulgar esse programa através do Facebook, na nossa página no Facebook. Basta você digitar no endereço de busca nessa rede social, Igreja Batista Moriá de Caucaia, e você vai encontrar a nossa página também com o link desse programa. Bem, então vamos hoje à nossa meditação. Vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 até o versículo de número 20. Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração pedindo graça a Deus por esse momento. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia e pedimos, Senhor, abençoe esse momento, onde abrimos a tua palavra para nela nós meditarmos, crescermos e alimentar a nossa alma, Senhor. Somos carentes de ti. Fortalece o povo do Senhor, a tua igreja, Pai, espalhada por esse mundo, que prega a tua palavra, que se renuncia, que testemunha o Evangelho e que anda em santidade, Senhor, a fim de teu nome ser glorificado. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça e possa estreitar cada vez mais a comunhão do teu povo, porque juntos, ó Deus, em tua presença somos mais fortes para vencer este mundo, meu Deus, e em nome do Senhor, o Senhor ser engrandecido e glorificado em nós. Assim nós te pedimos e louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós queremos então meditar sobre essa passagem bíblica com você, fazer um devocional. E antes de tudo, para nós começarmos, o que seria um devocional? Nós já falamos algumas vezes, compartilhando em alguns artigos da igreja, falando muito sobre um devocional, uma reflexão. Mas o que seria basicamente um devocional? Um devocional seria uma meditação bíblica com ênfase na espiritualidade do cristão. Não que a doutrina que nós possamos meditar, ela também não venha carregada de espiritualidade para poder edificar a fé do cristão. Mas, ao meditarmos em um texto, seja ele um texto narrativo ou um texto também, inclusive, doutrinário, o cristão naquele momento está enfatizando principalmente a questão da comunhão com Deus, do fortalecimento moral, espiritual, para que ele principalmente consiga colocar em prática aquilo que ele está meditando. Então, quando nós separamos um texto bíblico e começamos a meditar nele, procuramos o significado prático daquela palavra para a nossa vida espiritual, de como aquele texto vai nos influenciar espiritualmente, então nós estamos ali fazendo um ato de devoção a Deus, um ato devocional. Então,
Ao abrir a palavra, estamos fazendo esta prática, né? Buscando devoção espiritual, comunhão com Deus, né? Buscando entendê-lo melhor e pedindo a Deus para que nos dê graça e força para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, neste texto que nós acabamos de ler aqui, nós temos dois eventos principais que Marcos vai registrar. O primeiro evento vai ser justamente o evento onde Jesus, começando a sua pregação pública após João ter sido preso, ele vai falar de o tempo e as atitudes necessárias para nós nos encaixarmos em um novo tempo. Ele está falando aqui que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E a primeira pergunta que nós deveríamos fazer aqui é: o que é esse tempo? Que tempo é esse que se cumpriu, né? Está cumprido? O tempo aqui cumprido é o tempo de espera que o povo de Israel tinha, onde eles aguardavam o Messias, onde eles aguardavam o seu rei, o seu Salvador, o ungido de Deus, como está prometido em diversas passagens da Escritura, começando desde o Gênesis, né, até chegando no livro do profeta Malaquias, no Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus, apontam para a sua vinda. E Jesus aqui está falando, olha, o tempo de espera do Messias, do Salvador, acabou de se cumprir. O Messias chegou. O Messias é ele. E esse tempo de espera se conclui. E ele fala que agora o tempo de espera se conclui. E agora um novo tempo começa, que é o tempo do reino de Deus. Quando ele fala, e o reino de Deus está próximo. Quando Cristo fala sobre o reino de Deus que está próximo, ele está falando do reino de Deus que agora vai se manifestar de maneira gloriosa na terra, começando primeiro pelo coração dos homens e depois se estendendo a toda a criação em si. Deixa eu aqui ser um pouquinho mais claro. O que é reino de Deus, se você parar para meditar? Reino, todo reino tem um rei e todo reino tem um local onde esse reino funciona. Deus, ele é governador do universo. Deus, ele governa o universo inteiro. Ele governa os homens. Mas este reino não é o reino da autoridade que Deus já tem sobre tudo. Deus governa tudo, ele é rei de tudo. Mas ele está falando de um tipo de reinado diferente. O reinado onde Deus não é aquele que já é dono legítimo da criação, mas é um reinado de comunhão, de obediência consciente, de intimidade, de amizade, de filiação paterna. É o reino onde o homem segue a Deus, não porque, aliás, é um reino onde o homem ele se submete a Deus, não necessariamente porque Deus em si só já é líder, já é governo e o homem tem de se submeter. Mas é a submissão voluntária, é a intimidade de filho para com o pai. É um reino onde o homem conscientemente está entrando debaixo do senhorio de Cristo e onde o homem voluntariamente coloca todas as ações da vida dele debaixo do governo do Senhor. O reino de Deus, portanto, que Cristo está falando aqui, é o reino agora onde Deus vai governar diretamente o coração dos homens, sentando-se no trono do coração e dirigindo as ações de suas vidas em comunhão com eles. E Jesus está falando que esse reino está agora próximo, ele está chegando. A obra de Cristo vai reaproximar o homem com Deus, vai reconciliar o homem com Deus plenamente. Como nós vemos no livro de Hebreus, ele vai agora nos consagrar um novo e vivo caminho, através da sua morte e morte de cruz. E esse reino vai começar primeiro interiormente no coração dos homens e depois, futuramente, em sua vida visível e gloriosa, na sua segunda vinda visível e gloriosa, este reino se manifestará plenamente com o governo de Cristo, com a sua igreja num planeta restaurado. Então, o reino de Deus está próximo, diz Jesus. Ele está vindo, ele está começando, e está começando dentro, e vai começar dentro do coração dos homens, através da conversão, através do Espírito Santo vindo e mostrando ao homem o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Mostrando ao homem que ele tem uma nova chance, mostrando ao ser humano que ele tem uma nova oportunidade em Cristo. A outra coisa
nós vemos são as duas atitudes pelas quais Jesus fala que devem ser tomadas para que nós possamos participar deste novo tempo e deste reino que se aproxima. É o arrependimento e é a fé. Se você talvez ainda não é crente em Jesus e está escutando agora esse programa, deixe eu dizer uma coisa bem clara para você. É impossível nós nos encontrarmos com Deus se não tomarmos essas duas atitudes, arrependimento e fé. O que é arrependimento? Tem muita gente que não sabe o que é arrependimento. Arrependimento quer dizer mudança de mente, que por consequência gera mudança de atitude. Então veja, a palavra de Deus mostra que precisamos nos arrepender, mudarmos a nossa mente, mudarmos o nosso conceito, nossa forma de pensar da vida que nós levamos para agora vivermos uma nova vida com Deus. Então devemos nós nos arrepender e devemos nos arrepender do nosso pecado. A maneira como nós pensamos em viver uma vida longe de Deus ou viver uma vida com Deus, mas onde sempre a palavra final não é a de Deus, mas é a nossa, nós devemos nos arrepender desse tipo de vida. Devemos nos arrepender da nossa condição pecadora e rebelde contra Deus. Eu gostaria de lembrar você que ser rebelde não é necessariamente ser alguém que vai para o meio de uma rua, levanta faixas dizendo que é contra Deus, que não acredita em Deus ou que tem raiva de Deus. A rebeldia é justamente uma atitude até muito mais simples do que a gente imagina. É ser contra um governo. É ser contra uma autoridade que está se estabelecendo sobre você. Então, a rebeldia é você ir contra uma autoridade que exerce domínio sobre você. O homem se rebelia contra Deus todos os dias, quando o homem faz com que a palavra final de suas decisões não seja de Deus, mas seja dele mesmo. Então, o arrependimento vem para também mudar o homem, para que o homem tome sua decisão de sair da condição de rebeldia, de pecado, e ele se volte para o Senhor. A fé também é extremamente necessária quando ele fala arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitos homens, por exemplo, se arrependem da condição miserável que estão em pecado, em rebeldia, mas precisam crer na orientação de Deus, precisam crer naquilo que Deus estabeleceu para que eles vivam uma nova vida. E os ditames, as orientações, as doutrinas que Deus estabeleceu estão no Evangelho. O homem não pode salvar-se só. O homem não pode se redimir a si só. Ele precisa do Evangelho, ele precisa do sacrifício de Cristo Jesus para ter os seus pecados perdoados, para que ele saia da sua condição de rebelde e vá para a condição de justo. A palavra de Deus fala que Jesus ele nos transportou do reino das trevas. Aliás, Deus o Pai nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, entenda isso. Arrependimento e fé são necessários para participarmos, entrarmos no reino de Deus e usufruirmos de um novo tempo, o tempo da graça, o tempo de Cristo, o tempo de esperança, o tempo de renovação. Eu queria agora ver com você a segunda parte dessa meditação. Dos versículos 16 até o 20, nós vamos ver agora o evangelista Marcos aqui vai descrever Jesus andando agora em Israel e se encontrando com os apóstolos, os primeiros apóstolos. Ele vai se encontrar com dois grupos de irmãos, né? Simão e André, e depois vai encontrar também Tiago e João. E o que eu queria meditar aqui para tomar para as nossas vidas nesse momento é o seguinte: veja que Jesus andando junto então ao mar da Galileia, em primeiro lugar ele vai chamar Simão e André para que eles possam se tornar pescadores de homens. E a primeira coisa que sempre me chamou a atenção, inclusive ainda quando eu era novo convertido, era perguntar o seguinte: mas Jesus passa, vê eles trabalhando, e Jesus disse, sigam-me. E eles imediatamente seguem a Jesus, e isso muito me admirava. Antes eu ficava pensando, mas como é que tão rapidamente eles aceitam a chamada de Jesus? É a primeira vez que eles estão vendo Jesus aqui e rapidamente já aceitam a chamada sem nem ter ideia do que vai acontecer com eles, para onde é que eles vão, o que é que eles vão fazer. Só que não é bem assim, né? O texto, por ele estar bastante resumido, às vezes não consegue nos demonstrar claramente o pano de fundo, né? Os outros acontecimentos que se realizaram antes aqui dessa chamada.
primeiro lugar, o nome de Jesus já estava altamente divulgado, conhecido ali naquela região, né? Então, quando Jesus passa em frente a Simão e André e os chama, Simão e André já têm uma ideia de quem Jesus é. Jesus é a expectativa do Messias, né? É um novo profeta que surge e todos estão ansiosos e estão começando a crer que ele de fato é o Messias. Lógico que isso tudo ainda no início. Mas as obras que Jesus estava realizando, os milagres, as pregações dele já haviam chamado de tal forma a atenção do povo que fez com que quando Jesus chamasse Simão e André já tinham uma ideia de quem ele era, apesar de pequena, mínima, mas eles já tinham uma ideia aproximada, uma noção aproximada de quem era Jesus, da autoridade da sua palavra e também ao mesmo tempo dos milagres que ele também exercia, né? Então veja bem, nós temos então portanto aqui uma chamada. Jesus os chama para segui-lo e ele já tinha um conhecimento prévio, ainda que pequeno, mas tinha um conhecimento prévio de Jesus. Então a segunda coisa que faz com que o texto aqui também nos chame a atenção é o fato de que quando Jesus vai chamar os seus apóstolos, ele chama eles, mas chama eles não desocupados. Ele chama homens que estão trabalhando, estão se dedicando à sua atividade secular. Ele não chamou gente que estava desocupada, sem ter o que fazer, no ócio, né? Isso é interessante, né? Jesus ele chama pessoas para servi-lo, mas pessoas que são esforçadas, pessoas que trabalham, pessoas que têm uma responsabilidade, que provam isso. E inclusive para que nós tenhamos mais certeza disso, de que Deus, quando chama seus servos para executar a sua obra, ele chama pessoas que são responsáveis, que já se dedicam a um trabalho ou a qualquer tipo de atividade, não são pessoas desocupadas, preguiçosas, levianas, é o fato de ele associar a chamada espiritual dos apóstolos com o próprio trabalho que eles já faziam, né? Você vê que no texto aqui, no verso 17, ele fala: venham após mim e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Se talvez eles fossem agricultores, Jesus teria utilizado uma outra figura, né? Uma outra figura simbólica para o que eles iam realizar. Mas veja como ele associa: olha, vocês estão trabalhando e agora vão trabalhar para mim, e aí parte-se até um outro princípio, né? Assim como vocês estão zelosos aí trabalhando, cuidando das redes, se preparando para pescar, agora eu quero que vocês trabalhem para mim e trabalhem com zelo também, com dedicação, né? Com organização, me sirvam, porque eu tenho um trabalho grande para vocês realizarem. Então olha que coisa interessante, Cristo não chama de desocupados, pessoas levianas, preguiçosas, ociosas, ele chama pessoas que estão dispostas a trabalhar. Deus não entrega cargos, Deus não entrega dons, Deus não entrega talentos para aqueles que não estão dispostos a derramar suor por isso, a trabalhar para Ele por isso, né? E por fim, nós queríamos meditar aqui também sobre a questão da obediência radical. Veja que eles, ao serem chamados por Cristo, não há nada no texto bíblico, nem em Marcos, nem nos outros evangelhos, que possa indicar que talvez eles ficaram ali tentando conversar, se explicar, pedindo ali um tempo antes de tomar sua decisão. Eles foram de imediato. Houve uma obediência radical. Eles já tinham então aquele conhecimento prévio de Jesus, mas mesmo assim, este conhecimento prévio de Jesus não fazia com que eles pudessem pegar e pudessem talvez ter tudo o que fosse preciso para ter 100% de certeza que seguir Jesus seria tranquilo. Ao contrário, seguir Jesus nessa hora significaria seguir Jesus para ir para uma estrada de muitos problemas, dificuldades e perseguições. Então, quando eles decidem seguir Jesus, eles não estão indo apenas numa aventura religiosa, como talvez alguém pudesse até pensar. Eles não estão seguindo Jesus simplesmente para poder assistir os espetáculos de milagres e palavras bonitas que Jesus ia falar. Eles sabiam já do potencial de perseguição, porque os fariseus já estavam se manifestando contra. À medida que o povo o seguia, mas também os religiosos da época, as pessoas ligadas à política, como também os saduceus o eram, também já estavam se arquitetando e não gostavam nada de qualquer figura que pudesse lembrar um Messias, pudesse lembrar um rei.
Então, eles obedeceram, mas obedeceram conscientes de que eles estavam vivendo uma nova época na vida deles, estavam iniciando um novo caminho na vida deles, mas um caminho que também teria as suas renúncias, que teria também perseguições, que teria também provações por estarem seguindo Jesus. Mas eles foram. Jesus nos convida a segui-lo. E ele não nos convida a segui-lo apenas para assistir os seus milagres. Ele não nos convida apenas para poder ouvir as suas poderosas palavras, mas ele nos convida também a ser perseguido juntamente com ele. Isso é o Evangelho, né? Esse é o Evangelho da cruz. A palavra da cruz, como Paulo também fala em 1 Coríntios, capítulo 1. Pois ele não se envergonha da palavra da cruz, né? Antes ele crê que a palavra da cruz é o poder de Deus, né? O Evangelho da cruz. É o Evangelho que nos convida a sermos salvos, a sermos transformados, mas a gente também arcar com as consequências de sermos perseguidos pela palavra que nos salvou e pelo Cristo que nos chamou para poder segui-lo. Bem, louvado seja Deus. Então eu espero que você possa ter sido abençoado por esse momento, esse devocional. Eu convido você a ler o texto e reler o texto novamente da palavra de Deus. Pegue um papel, uma caneta, faça anotações. Faça um exercício espiritual todos os dias. Abra a palavra de Deus e peça a Deus, me direciona, me capacite, que teu Espírito Santo abra os olhos do meu entendimento, do meu coração, para que eu possa me alimentar de tua palavra naquela manhã, naquele dia, e assim o Senhor possa me fortalecer, para que a minha fé seja fortalecida, para que eu saiba manejar bem a tua palavra, para que eu tenha como explicar a razão da minha fé para aqueles que possam me questionar. Então, vamos buscar cada vez mais ao Senhor. Nós vivemos em tempos difíceis, tempos complicados, e nós precisamos, como povo de Deus, se levantar, abrir a palavra de Deus, pregar, orar, interceder ao Senhor e manifestar publicamente a nossa fé. São dias de trevas, dias onde o mal tem avançado, e nós, como igreja, sabemos que nós temos o remédio para a cura dos povos, para a cura das nações, que é o Senhor e Salvador Jesus, ok? Então, que Deus possa ter abençoado você através dessa meditação e medite mais ainda. Medite mais, porque Deus tem mais para poder falar com você através das meditações da palavra de Deus. Bem, para nós podermos finalizar o programa de hoje, eu queria aproveitar e deixar sempre um espaço para trazer algum tipo de aviso. E eu queria avisar a vocês que estão escutando agora o programa Palavra Eficaz, que agora, dia 19 de março, às 7h30 da noite, nós estaremos realizando o culto de ações de graças pelos 21 anos da Igreja Batista Moriá, aqui na cidade de Caucaia, no estado do Ceará, tá bom? Então, o endereço da igreja é na rua Menino Jesus, número 1841, às 7h30 da noite, 19 de março, estaremos realizando o culto de ações de graças pelos 21 anos do trabalho missionário, da ação da Igreja Batista Moriá aqui na cidade de Caucaia. Quem vai estar pregando conosco aqui vai ser o pastor Denilson, pastor da Igreja Bíblica Siloé. Então, convide aí os seus irmãos, convide sua igreja, faça a sua caravana para estar com a gente nesse dia. Nós acreditamos que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nesse dia. É um momento de gratidão, é um momento de louvor ao Senhor, de engrandecimento a Ele. E Deus sempre tem nos falado poderosamente em todos os cultos de aniversário que nós realizamos em nossa igreja. Então nós convidamos você, venha participar conosco. Para você ter alguma informação mais precisa, uma orientação de como chegar na igreja, você pode acessar o site da nossa igreja, tá certo? www.ibmc, a sigla de Igreja Batista Moriá de Caucaia, www.ibmc.wordpress.com, tá bom? Então, que Deus possa estar com a sua igreja, com o seu povo, fortalecendo e renovando a sua igreja nos seus caminhos. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Pai bendito e santo, obrigado, Deus, por esse momento, por esse programa. Nos dá graça, Senhor, para continuarmos, Senhor, usando o canal de comunicação, Senhor, a fim de estreitar os laços de comunhão
com o teu povo, com a tua igreja espalhada por este mundo, meu Deus. Que o Senhor seja com o teu povo cada vez mais e mais. Abençoe esse dia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Venha conhecer a Igreja Batista Moriá na cidade de Caucaia, nos seguintes endereços: Congregação de Metropolitano, Rua Menino Jesus, número 1841. Cultos às quintas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18h30. Bairro Nova Metrópole, loteamento Metrópole Sul, Rua E, número 162. Cultos às sextas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Bairro Garrote Pajuçara, Rua Tio Vicente, sem número. Cultos às quartas, às 19h30 e aos domingos, a partir das 19h. Igreja Batista Moriá de Caucaia. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Acesse o conteúdo da Rádio Unidos em Cristo no YouTube, youtube.com/Unidos em Cristo Rádio, e tenha todos os nossos programas à sua disposição 24 horas por dia. youtube.com/Unidos em Cristo Rádio. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido.